Voltamos a falar sobre a condenação de Gil Rugai em São Paulo. O repórter Rafael Câmara, que entrou agora há pouco, vai voltar agora, porque tem um entrevistado, Edilson Mogenor Bonfim. E vamos saber como é que repercute a condenação no meio jurídico, né, Rafael? E é exatamente essa a minha primeira pergunta, Sidney. Eu repasso ao Edilson o que o senhor consegue avaliar dessa condenação e dá para a gente conseguir tentar avaliar qual seria essa pena, essa dosimetria? Eu calculo, se considerarmos, pelo que ouço dizer, que tenha sido 2 qualificadoras para cada um dos homicídios, mais uma agravante genérica por ter sido um crime cometido contra um ascendente, eu imagino que a pena possa orçar em torno de 16 anos para cada um dos homicídios. Mas é uma hipótese, não deve ser muito mais e nem muito menos. Doutor, hoje a promotoria abriu mão da réplica. Claro que nós já temos o resultado, ele foi condenado, mas essa foi uma estratégia, se a gente pode chamar assim, um pouco arriscada? É sempre arriscado abrir mão da réplica. Eu diria é arriscadíssimo. Mas quem tem a medida das coisas é o cirurgião que faz a operação. O promotor de justiça deve ter imaginado, e aí o resultado está a falar a seu favor, de que conviria abrir mão da réplica. Eu, por formação de promotor, não costumo abrir mão. É como se abríssemos mão de um remédio diante da doença do paciente, que é a sociedade enferma que necessita de punição. Qual é este remédio? É a argumentação da réplica. O que é que muitos promotores às vezes deixam de ir à réplica? Imaginando que, se forem à réplica, abrirão a hipótese e o direito de tréplica da defesa. E que a defesa, na tréplica, então, apresentaria, se lhe fosse dado este direito, uma grande prova, uma prova final, que calaria a fundo na alma dos jurados. Ao promotor não ir à réplica, ele impede que a defesa apresente este argumento novo a esta prova. Mas isto é arriscado, porque um bom advogado, e se tratam de bons advogados, tem bons argumentos já no tempo normal, como teriam bons argumentos na tréplica. Deu certo, podia não ter dado certo. Esta é a beleza, a inteligência do júri. Não há regra pronta, há técnicas, há ideia e a experiência do profissional que trabalha. Rafael, posso fazer uma pergunta? Doutor Sidney, no estúdio, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Sidney. É verdade. Doutor Edilson, o placar foi confortável, com folga pela condenação. 4-1 não foi um voto polêmico, vamos dizer assim. O senhor acha que os elementos que mais contribuíram para a condenação, quais foram? O que lhe parece que foram as provas mais contundentes? Não pode ter sido 4-1 o resultado. São 7 jurados. Ou o resultado é 4-3, ou 5-2, ou 6-1, ou 7-0. 4-1 é impossível. Alguma informação está equivocada. O que existe, e eu não sei qual a técnica adotada pelo juiz, é uma parte da jurisprudência e da doutrina, a qual eu não me filio, diz que, se tiverem 4 votos num sentido, já não se abrem os demais 3 votos. O que eu me filio há necessidade de se abrir os 7 votos para saber qual foi a decisão do júri. Mas devo reconhecer que parcela substanciosa do judiciário entende a primeira corrente. Mas não dá para se afirmar que foi 4-1. Pode ter sido 4-3, 5-2. O que foi de substancial? Qual foi a razão pela qual os jurados decidiram de uma ou de outra forma? É impossível vasculharmos a psique, o elemento anímico interior de cada um dos jurados. Cada um, na sua especial condição de ser, aceita um argumento e não outro. Refuta um e aceita outro. Para um, uma perícia pode ter sido importante, para outro irrelevante. Uma testemunha que falou ter sido importante, outra não tão importante. Agora, na colheita dos elementos probatórios que nos chegam, enquanto ouvintes, enquanto juristas interessados em conhecer o que se passou, não há dúvida, uma coisa não é boa, é o silêncio do réu quando perguntado pelo promotor, que insiste e faz uma série de perguntas, ele se cala. Silêncio é direito, mas gera consequências que nenhuma lei do mundo vai afastar. O jurado fica muito mal impressionado quando as perguntas são a ele submetidas e o réu prefere se calar no dia mais importante da sua vida, que é o dia do julgamento. Doutor, essa mesmo seria a pergunta que eu ia fazer para o senhor na sequência. Antes, respondendo a essa resposta, na verdade, falando em cima dessa resposta do senhor com relação ao placar 4-1,
quem anunciou isso foi o promotor Rogério Zagallo. Ele teria dito que o resultado foi de 4-1. Agora, voltando à pergunta com relação à defesa, ele não respondeu às perguntas da promotoria por orientação dos advogados. Esse, então, teria sido o grande erro? Eu não chamo nada de grande erro. Os advogados são experientes. É muito fácil depois, num raciocínio a contrapelo, dizer este daqui errou porque perdeu. Não, perdeu porque o caso era muito ruim. Perdeu porque havia um feixe indiciário muito grande. Perdeu porque é parricida, é acusado de matar o pai, isto pesa muitíssimo. Os jurados são chamados à grande responsabilidade de julgar um acusado de parricídio. Não dá para se dizer que a defesa não trabalhou bem. Tenho absoluta certeza que trabalharam muito bem. Tenho absoluta certeza que a acusação trabalhou muito bem. É que um dos dois vai ganhar e o outro vai perder. Não houve erro aí. E tentaram algo que podia ter dado certo, mas o caso em si era inglório. Eles aceitaram a defesa e trabalharam à altura do caso. Doutor, a palavra do perito teve um peso muito grande nesse tribunal? Palavra do perito depende, quando a gente fala em perícia é para esclarecer e não é para confundir. Depende de como o perito teve um grau de assertividade, de verdade, de segurança. Como ele passou aos jurados a sua certeza, porque os jurados não são peritos, mas os jurados avaliam a segurança com que o perito afirma. De acordo com o que eu ouvi dizer, o perito foi firme no seu depoimento e, ao ser firme no seu depoimento, colocou um tijolo a mais no edifício oratório da acusação. Talvez esta tenha sido uma das razões, porque é impossível apontar a razão. São 7 jurados, para cada um deles uma prova ou outra tem mais ou menos valia, e já que o jurado não justifica, não fundamenta o seu voto, tudo que nós fazemos é imaginar o porquê ele decidiu condenar e não absolver. Mas a palavra do perito é sempre uma palavra de peso. Gilson, mais uma pergunta. O que se pode fazer agora quem é condenado numa situação como essa? Se pode recorrer? O advogado tem uma outra instância? Depois de alguém que é preso, vai para a prisão, ela pode de alguma maneira sair menos anos do que a pena final define? O que acontece agora? Muito bem colocado. A defesa tem 5 dias para apelar e 8 dias depois para arrazoar o seu recurso. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o direito do réu, ainda que condenado em primeira instância, a apelar em liberdade. Posição que é combatida, mas um direito que o Supremo tem reconhecido, de forma que não ficaríamos surpresos dizer que o réu condenado permanece em liberdade enquanto apela. Esta apelação, ela não será o Tribunal de Justiça, será o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça não pode mudar o veredito do júri. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, diz que o júri é soberano. Por soberania, diz que as suas decisões são imutáveis, nem o Supremo Tribunal Federal pode modificar a decisão do júri. O que pode é o Tribunal de Justiça dizer: houve uma nulidade no processo, no julgamento, ou a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Tendo ocorrido uma situação como a nulidade ou uma decisão contrária à prova dos autos, e isso tendo sido constatado em instância superior, pode-se mandar a um novo julgamento. E no novo julgamento, caso o tribunal do júri dê a mesma decisão, será então imutável para sempre na questão do mérito. A menos que ocorra nova nulidade, teríamos então julgamentos sucessivos. Doutor, muito obrigado pelas informações. Sidney, a gente vai continuar por aqui, em frente ao Fórum da Barra Funda, junto com o doutor, e assim que sair a sentença, a gente volta a falar. Agora você sabe, Rafael, o doutor Edilson que nos deu uma aula aí, o que aconteceu certamente, o promotor deu o resultado preliminar, né? Como tinha ali naquele momento 4-1, não precisava nem ter certeza dos outros votos, porque estava definido. Ele fez muito bem nos alertar, porque, claro, nós somos um pouco leigos nessa matéria e ele foi muito feliz nisso. Muito obrigado, viu, Rafael?